Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta para a glória do nosso Deus. Deuteronômio 29 e 29 nos diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que tem a chave na palma da sua mão. Que o Espírito Santo de Deus e a tua presença venha dirigir esse livro. Que o seu coração esteja aberto para descobrir o que o Senhor quer te revelar através da sua palavra. Vamos começar mais um livro? Armado para o Combate, do autor Rick Renner, que nos traz uma abordagem bíblica a respeito da armadura de Deus. Capítulo 1: Mania de batalha espiritual. De tempo em tempos, o assunto da batalha espiritual tornou-se um foco popular, quase uma obsessão para o corpo de Cristo. Quando isso acontece, ela é ensinada com tamanho entusiasmo que o recém-chegado a Cristo poderia supor que a batalha espiritual é uma revelação nova. Embora não seja assim. Houve muitos momentos na história em que esse assunto se tornou a paixão do setor carismático do corpo de Cristo. Qualquer pessoa que esteve em contato com a história da igreja concordaria rapidamente que, às vezes, o corpo de Cristo passa pelo que chamamos de uma mania de batalha espiritual. Esta ênfase na batalha espiritual é boa no sentido em que nos torna mais familiarizado com o nosso adversário, o diabo, e com a maneira como ele age. A partir do momento em que entendemos seu modo de ação, podemos então frustrar seus ataques contra nós. Esse é exatamente o motivo pelo qual Paulo disse aos Coríntios em relação ao diabo e o seu modo de operação: não ignoramos as suas, de Satanás, intenções, segundo Coríntios 2:11. No entanto, uma ênfase exagerada na batalha espiritual tem o potencial de exercer um efeito muito negativo sobre a igreja. Se a batalha espiritual não for ensinada de maneira adequada, ela pode ser devastadora, pois esse assunto tem um modo peculiar de cativar a atenção das pessoas tão completamente que elas acabam por não pensar em mais nada, exceto em guerra espiritual. Esse é um dos artifícios favoritos do diabo para levar os cristãos a exaltarem o poder dele, colocando o diabo em um nível mais alto do que ele merece. Quando essas armadilhas funcionam, esses crentes desequilibrados e com a mente voltada para o inimigo começam a imaginar que o diabo está por trás de tudo o que acontece, ficando assim paralisados e incapazes de atuar normalmente em qualquer área da vida. Com essa estratégia, o inimigo elimina a futura utilidade dessas pessoas no reino de Deus.
Infelizmente, esse foi o resultado na vida de muitas pessoas que deram um foco exagerado ao tema da batalha espiritual no passado. Não entenda mal o que eu estou dizendo. Eu não me oponho à batalha espiritual. A batalha espiritual é real. Temos ordens na Bíblia de lidar com as forças invisíveis que se organizam contra nós. Temos ordens para expulsar demônios, Marcos 16 e 17, e destruir as fortalezas da mente, segundo Coríntios 10, 3 ao 5. Isso faz parte da nossa responsabilidade cristã para com os perdidos, os oprimidos e os endemoniados. Em meu próprio ministério, tive de lidar com manifestações demoníacas em algumas ocasiões. Por exemplo, lembro-me de uma vez, anos atrás, em que um jovem adolescente satanista aproximou-se de mim no fim de uma das minhas reuniões em uma grande igreja. Durante a reunião, ele percebeu que os poderes de Satanás tinham tornado sua mente cativa. Então ele foi para a frente para receber oração. Enquanto eu continuava orando pelas pessoas que estavam na fila, pude perceber claramente, mesmo à distância, que aquele jovem evidenciava sinais espirituais de uma presença maligna muito forte. Quando me aproximei dele, senti que ele estava envolvido em algum tipo de atividade ocultista. Quando finalmente cheguei até o jovem, ele olhou para mim com os olhos muito apertados, com pequenas fendas em sua cabeça. Olhei-os nos olhos e foi como se um demônio estivesse olhando para mim por trás do rosto dele. Quando vi isto, soube que aquele jovem falava sério quando pediu ajuda. Foi preciso muita determinação para ele lutar contra aquela força manipuladora e abrir caminho até a frente do auditório da igreja. Quando impus minhas mãos sobre o jovem naquela noite, seu corpo começou a reagir violentamente ao poder de Deus. Tremendo sobre o peso do poder de Deus, ele desabou ao chão, caindo junto aos meus pés. Deitado ali, envolvido no poder eletrizante de Deus que percorria seu corpo de cima a baixo, o jovem gemeu baixinho. Tenho medo de deixá-los, o grupo satanista com o qual ele estava envolvido. Eles disseram que me mataria se eu saísse do grupo. Debrucei-me para orar por ele pela segunda vez. E quando fiz isso, a influência demoníaca terrível que mantinha sua mente cativa imediatamente soltou e deixou a cena. Ah, sim, eu definitivamente creio na batalha espiritual genuína. Tópico 2. Reféns espirituais. Há multidões no mundo hoje sendo mantidas reféns pelo diabo em suas mentes. A primeira epístola de João 3,8 diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. A palavra destruir foi extraída da palavra grega luo e se refere ao ato de amarrar ou desamarrar alguma coisa. É a palavra exata que usamos para retratar uma pessoa que está desamarrando os sapatos. Na verdade, a palavra luo é usada dessa maneira exata em Lucas 3,16. Quando João Batista diz: mas virá aquele mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar. Assim, Jesus Cristo veio ao mundo para desamarrar e desatar os poderes do diabo.
o poder de Satanás, até que a sua obra redentora foi finalmente concluída e a nossa liberdade plenamente comprada. Além do mais, Pedro disse à família de Cornélio como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Em Atos 10:38. Sabemos que a partir dos 2 versículos citados que libertam as pessoas do poder de Satanás, é uma preocupação primordial de Jesus Cristo. E se essa é a preocupação dele, também deve ser a nossa. Para libertar as pessoas da opressão demoníaca, precisamos aprender a reconhecer a obra do inimigo e a vencer os ataques dele contra a mente, pois a mente é a principal área que ele procura atacar. O objetivo de Satanás é plantar uma fortaleza de engano em nossas áreas da mente do indivíduo. Se ele tiver êxito, poderá então começar a controlar e a manipular a pessoa a partir dessa posição supremacial. O Espírito Santo está nos transmitindo claramente uma mensagem forte sobre a batalha espiritual desses dias. Os líderes cristãos e as igrejas em todas as nações estão despertados para essa realidade. Diante desse fato, continuamos. Diante desse fato, precisamos dar ouvido ao que o Espírito está dizendo à igreja e seguir em frente, tendo a palavra de Deus como nosso guia e fundamento. À medida que procuramos nos envolver na batalha espiritual, precisamos tomar muito cuidado para ter equilíbrio. Primeiro, precisamos entender que esse assunto envolve mais do que apenas lidar com o diabo. Outros elementos importantes da batalha espiritual têm a ver com assumir o controle da nossa mente e crucificar a carne. Não devemos esquecer que esses últimos elementos da batalha espiritual são tão vital quanto o primeiro. A verdade é que os ataques do diabo contra a nossa vida não funcionariam se a nossa carne não cooperasse. Se estivéssemos realmente mortificando a carne diariamente. Ver Colossenses 3:5. Vivendo vida que estão mortas para o pecado. Ver Romanos 6:2. Como a Bíblia nos ordena fazer. Não aceitaríamos as sugestões demoníacas e não cederíamos à tentação da carne. Homens mortos são incapazes de reagir a qualquer coisa. Esse é o poder de uma vida crucificada. Viver uma vida crucificada é uma parte crucial da batalha espiritual. Se eu escrevesse um livro sobre batalha espiritual sem mencionar essa verdade, cometeria uma grande injustiça contra os meus fiéis leitores, dando a eles uma visão pouco realista do assunto. Uma pessoa pode gritar com o diabo o dia inteiro, mas se ela permitiu voluntariamente que alguma área da sua mente ficasse sem ser verificada e protegida, se ela está ciente de uma área de pecado, mas não se dispôs a lidar com ela, ela abriu a porta para um ataque sobre si mesma. Nesse caso, todas as suas orações contra o diabo de nada valerão, porque o verdadeiro inimigo dela não é o diabo. Ao contrário, são as suas próprias mentes carnal e a sua carne que precisa se submeter ao controle do Espírito Santo, a fim de erradicar esses ataques. O ponto principal é este. Se as pessoas focarem apenas no diabo ou se dedicarem ao tema da batalha espiritual,
e deixar de considerar outras áreas igualmente importantes, essa ênfase na batalha espiritual pode ser e será muito prejudicial a elas. Tópico 3. Despojando os principados e as potestades. Embora a batalha espiritual seja real e não possamos ignorá-la, precisamos tomar cuidado para lembrar que a verdadeira batalha contra Satanás foi vencida na cruz e na ressurreição. Agora, esse mesmo Cristo vitorioso que sozinho derrotou o diabo vive em nós. É na pessoa do Espírito Santo. E é por isso que o apóstolo João nos disse: aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Nossa visão de batalha espiritual deve começar com a compreensão básica de que Jesus já alcançou a vitória sobre Satanás. Se esse não for nosso fundamento, eventualmente seremos levados a tirar conclusões espirituais totalmente ridículas. A vitória já foi conquistada. Não há nada que possamos acrescentar à obra de que Jesus realizou, destruindo o domínio de Satanás, quando ele ressuscitou dos mortos. Em Colossenses 2,15, Paulo retrata a vitória de Jesus e a derrota de Satanás de uma forma clara. Ele diz: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Observe especialmente a palavra despojado. Essa palavra foi extraída da palavra grega apekdusamento, e se referem ao ato de retirar as vestes de alguém a ponto de deixá-lo totalmente nu. Ao usar a palavra despojando, o Espírito Santo nos diz que, quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele saqueou completamente o inimigo. Ele literalmente despojou os principados e potestade. Uma tradução ainda melhor poderia ser: ele despiu completamente os principados e potestades e os deixou completamente nus, sem nada à disposição para retalharem. Além do mais, Paulo continua nos dizendo que Jesus não parou quando a sua missão foi realizada e o saque e o despojo dos poderes do inferno foram concluídos. Em vez disso, Jesus esfregou essa derrota na cara do diabo, dando a maior festa que o universo já viu. Colossenses 2,15 continua: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A palavra expôs foi extraída da palavra desigmatizo e significa literalmente exibir ou apresentar alguma coisa. Ela era usada nos escritos gregos clássicos para falar das exibições de prisioneiros, armamentos e troféus apreendidos durante as guerras travadas em solo estrangeiro. Quando a guerra terminava e a batalha era vencida, o imperador dominante voltava para casa e exibia e expunhava vitoriamente os tesouros, troféus, armamentos e prisioneiros que apreenderam durante sua conquista militar. Esse era o grande momento de celebração para o vencedor e uma experiência muito humilhante para o inimigo derrotado. Ora, o Espírito Santo escolheu cuidadosamente usar essa mesma palavra, deigmatizo, para que soubessem o que Jesus fez depois de ter terminado de saquear o inimigo. Quando a sua ressurreição estava concluída e o inimigo foi despojado completamente,
Jesus então passou a exibir e expor publicamente esse inimigo espiritual e todos os seus armamentos defeituosos aos exércitos do céu. Mas espere, ainda mais em Colossenses 2:15, que precisamos entender. Paulo prossegue dizendo que publicamente os expôs ao desprezo. Preste atenção especialmente na palavra publicamente. A palavra publicamente foi extraída da palavra parresia, que é usada ao longo dos livros do Novo Testamento para denotar ousadia ou confiança. Usando a palavra parresia, Paulo declara que quando essa festa celestial de celebração da vitória de Jesus começou, ela não foi nada silenciosa. Muito ao contrário. Jesus expôs e exibiu ousadamente, confiadamente e em alta voz esse inimigo agora vencido aos exércitos do céu. Não se engane. Quando Jesus publicamente os expôs ao desprezo, esse não foi um momento de silêncio no céu. Jesus fez uma exibição desse inimigo derrotado e de seus armamentos abertamente, ousadamente e confiadamente. Sim, em alta voz. Em outras palavras, foi um show e tanto. Então o versículo continua: publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A palavra triunfando foi extraída da palavra grega trialbel, que é uma palavra técnica usada para descrever um general ou um imperador que voltava para casa após uma grande vitória em território inimigo. A palavra triunfo, trialbel, era uma palavra usada para descrever especialmente o desfile triunfal do imperador quando ele voltava para casa. Para saber mais sobre isso, veja o capítulo 9 do meu livro Vivendo na Zona de Combate. Colossenses 2,15 ensina explicadamente que, quando a obra de Jesus na cruz estava terminada, ele desceu aos lugares mais inferiores a fim de despojar o inimigo, pedaço por pedaço. Jesus despojou os principados e potestades completamente por meio de sua morte e ressurreição. Eles foram saqueados tão completamente que foram despidos até a nudez completa e deixados sem nada na mão para retalhar. Se nosso entendimento de batalha espiritual não começar com esses fundamentos, eventualmente passaremos às esferas de ensino e experiência que não são saudáveis do ponto de vista doutrinário. Portanto, precisamos abordar a guerra espiritual a partir dessas perspectivas. Tópico 4. Um comportamento ridículo e antibíblico. A expressão batalha espiritual gera toda espécie de imagem em nossas mentes. Com razão. Ela nos faz pensar corretamente sobre o nosso constante conflito com os poderes demoníacos e invisíveis. Pois é realmente disso que se trata a batalha espiritual. Como Efésios 6,12 nos diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas a mente também tem a capacidade de inventar algumas ideias fabulosas, infundadas e antibíblicas sobre o diabo e a nossa guerra contra ele. Se não tivermos entendimento sólido e bíblico do diabo,
da nossa autoridade sobre ele conferida por Cristo e dos nossos armamentos divinamente revestidos de poder a serem usados contra ele, ficaremos totalmente abertos a toda espécie de pensamentos errados, imaginação vã, temores e métodos infundados de oposição ao nosso inimigo. Essa é exatamente a razão pela qual afirmei que a ênfase na batalha espiritual é tanto boa quanto má. Ela é boa porque nos ensina como nosso adversário opera. De modo algum, pretendo transmitir a ideia de que todos os ensinamentos sobre batalha espiritual são maus. Na verdade, alguns são excepcionalmente bons. Mas quando abordamos esse tópico, precisamos nos proteger contra as prescrições caseiras e supersticiosas a respeito da batalha espiritual. É nossa responsabilidade alicerçar firmemente nossos ensinamentos e atos no que a palavra de Deus tem a dizer, em vez de fundamentá-los no exagero empolgante que desperta emoções ou imaginações desenfreadas que temporariamente agitam uma multidão frenética de novos crentes. Por exemplo, há alguns anos, alguns supostos especialistas em batalha espiritual ensinavam que pelo fato de os espíritos demoníacos viverem nas religiões celestiais, no Antigo Testamento, e Satanás ser chamado de príncipe da potestade do ar, em Efésios 2:2, os cristãos deveriam encontrar uma maneira de subir o mais alto possível, a fim de causar sérios danos ao diabo. Algum desses especialistas em guerra espiritual chegaram a sugerir que o 40º, 50º, 60º andar dos altos arranha-céus eram os melhores lugares para se fazer reunião de oração e travar a batalha espiritual. Caso alguém não tivesse vitória, mesmo depois de haver subido a esses lugares altos, específico para lutar contra o inimigo, esses mesmos especialistas costumavam oferecer umas sugestões adicionais. Talvez essas pessoas precisassem alugar um avião ou um helicóptero para subir ainda mais alto, direto até os lugares altos onde os demônios habitam, para que pudesse travar a batalha espiritual com maior eficácia. Quando ouvi esses ensinamentos anos atrás, fiquei perplexo com a estupidez do mesmo. Eu queria perguntar a esses supostos especialistas como o Senhor Jesus Cristo como o nosso Senhor Jesus Cristo conseguiu assumir a autoridade sobre as forças malignas. Afinal, ele não tinha prédio de 60 andares para fazer as suas reuniões, nem aviões ou helicóptero estava disponível para ele subir alto bastante para fazer dano ao inimigo. Mas, se de algum modo, de alguma forma milagrosa, Jesus ainda foi capaz de executar plenamente seu ministério terreno de acordo com a vontade do Pai. Esse tipo de ensinamento empolga uma grande número de pessoas e vem de livro, mas ele não se fundamenta na Bíblia. A ignorância da palavra de Deus sempre deixa o corpo de Cristo em uma posição vulnerável. E é por isso que em Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Onde há ignorância desenfreada com a relação à palavra de Deus, principalmente com relação ao diabo e a nossa autoridade sobre ele. A superstição quase sempre prevalece. Isso resulta em todo tipo de abracadabra espiritual, a fim de exortar o diabo. Infelizmente, muito do que se é chamado de batalha espiritual geralmente se encaixa nessa categoria constrangedora de comportamento ridículo e antibíblico. No entanto,
A batalha espiritual é real e não devemos ignorar essa verdade. Em vez disso, devemos avançar para o estudo desse tema, sempre tendo a palavra de Deus como guia, como nosso guia. Quinto tópico: por que tanta preocupação com a batalha espiritual? Alguém me escreveu recentemente e perguntou: por que parece que as pessoas de tempo em tempo ficam tão preocupadas com o assunto da batalha espiritual? Por quê? Periodicamente, ele se torna o tema da moda, sobre o qual todos comentam. Em resposta a essa pergunta, comecei a fazer alguma pesquisa. Falei com muitos líderes cristãos nacionais acerca do assunto da batalha espiritual, perguntando a eles especificamente: por que você acredita que a batalha espiritual muitas das vezes se torna uma questão de interesse comum? As respostas que recebi se encaixam em 3 categorias diferentes. O primeiro grupo de líderes com a qual falei sugeriu que Satanás está desatando novas hordas de espíritos demoníacos contra a igreja nesses últimos dias. Talvez mais espíritos demoníacos do que nunca. Portanto, eles acreditam que esse impeto sobre a guerra espiritual é a forma de Deus nos ensinar a vencer essa quantidade inumerável de perturbações não convidadas que foram liberadas para destruir a igreja nesses últimos dias. O segundo grupo de líderes sugeriu que tenha havido uma nova infiltração de demônios na igreja nesses últimos dias. Esses demônios foram designados especialmente para destruir a igreja e ministérios individuais de dentro para fora. Na verdade, alguns líderes expressaram sua firme convicção de que esse foi o motivo pelo qual tanto ministro fracassaram moralmente e caíram na imoralidade ultimamente. Esses líderes cristãos acreditam que os espíritos demoníacos estão trabalhando o tempo todo para gerar o caos dentro da liderança da igreja, de uma maneira geral. Por isso afirmam que precisamos aprender agora mesmo. Neste exato momento, extremamente crucial, a combater essas criaturas asquerosas das trevas que vieram para planejar cuidadosamente a destruição de grandes homens e mulheres de Deus. O terceiro grupo de líderes, eles acreditam que o motivo para essa nova ênfase da batalha espiritual é que os feiticeiros e satanistas estão se reunindo em oração satânica para lançar maldições sobre a igreja de Cristo Jesus, ou de Jesus Cristo. Esses líderes acreditam que, para combater essas maldições, o Espírito Santo está trazendo o corpo de Cristo uma nova consciência sobre a necessidade da guerra espiritual. Independentemente de qualquer desses 3 cenários estar certo ou errado, ainda é verdade que a batalha espiritual recentemente tem ocupado a vanguarda do corpo de Cristo. Não importa o motivo pelo qual essa forte ênfase tem ocorrido, pois, seja ele qual for, permanece o fato de que precisamos saber o que a palavra de Deus tem a dizer sobre essas questões de batalha espiritual e da armadura de Deus. Sexto tópico. Não é nenhuma novidade. Está claro, com base na história, que Está claro, com base na história, que inumeráveis massas de espíritos demoníacos foram liberados para atacar e vitimar a igreja de Jesus Cristo, desde o seu nascimento, durante o 1º, o 2º e o 3º século. Pelo fato de que vivemos nos tempos contemporâneos, é natural pensarmos que o nosso problema é muito pior do que o de qualquer geração anterior.
Mas mesmo com todos esses problemas atuais e as dificuldades que ainda estão por vir, os problemas que enfrentamos hoje realmente não são maiores que os das gerações de cristãos que nos precederam. Quando a Igreja de Jesus Cristo entrou em cena no dia de Pentecoste, ela nasceu em um mundo muito semelhante ao nosso. As nações estavam em revolta, as fronteiras nacionais estavam desaparecendo, a violência como empreendimento era muito popular e a moral relacionada a Deus era praticamente inexistente no mundo romano. O exército romano estava rapidamente conquistando todo o mundo civilizado daqueles dias. As terras eram tomadas, saqueadas e ocupadas por esse exército invasor da Itália. O mundo estava sendo unido tanto político quanto economicamente pelo governo romano em ascensão. Enquanto isso, o paganismo ocultista daquela época era muito pior do que qualquer historiador poderia afirmar. Satanás usou todos esses fatores como parte do seu plano de destruir a Igreja de Jesus Cristo, antes que ela pudesse destruí-lo. Não obstante, seu plano de destruir a igreja fracassou miseravelmente, pois Deus tinha outro plano. Em vez de ser destruída, a igreja primitiva levantou-se no poder do Espírito para enfrentar o desafio. Assim como nós nos levantaremos em nossos dias para enfrentar qualquer desafio que o inimigo tente colocar diante de nós. Equipados com toda a armadura de Deus, Efésios 6, 10 ao 18. Esses primeiros crentes viviam vitoriosamente para o Senhor em meio às piores dificuldades. Dificuldades muito piores que qualquer igreja que está lendo esse livro jamais conheceu. Satanás açoitou a igreja primitiva com torturas e perseguições externas inimaginável, mas ele não conseguiu destruí-la. Toda a armadura de Deus que funcionou de modo tão eficaz para aqueles primeiros cristãos é exatamente o mesmo conjunto de elementos que compõem a armadura espiritual usada pela Igreja de Jesus Cristo hoje. Assim como aqueles primeiros cristãos estavam plenamente equipados com toda a armadura de Deus para os problemas do seu tempo, nós também temos toda a armadura de Deus para vivermos vitoriosamente para Jesus Cristo em nossos dias. Essa armadura ainda funciona tão eficacemente quando funcionava naquela época. Cada elemento da armadura espiritual de Deus, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, a sandália da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e a lança da oração e da súplica, ainda constitui um conjunto de armas cruciais, eficaz e poderosa para o corpo de Cristo hoje. Em Coríntios 10, 4, a Bíblia fala sobre essa arma espiritual. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Como essas armas com as quais lutamos, nas mãos, somos mais do que capazes de derrotar qualquer inimigo ou fortaleza demoníaca que desafia a nossa fé. As fortalezas que esse primeiro cristão enfrentaram era muito real. Eles realmente sabiam o que significava as fortalezas. Os cristãos da igreja primitiva viviam em um ambiente de paganismo, demonismo e adoração aos ídolos em uma medida que não podemos imaginar. Eles eram forçados a conviver com uma oposição religiosa, social e até política. A oposição da sociedade romana pagã era tão furiosa que os cristãos eram regularmente e fisicamente atacados por feiticeiro, astrólogo e médiums. Na verdade, foi nesse tipo de circunstância que Timóteo, discípulo de Paulo e pastor da igreja de Éfeso, foi brutalmente assassinado.
Um ódio intenso contra os cristãos cresceu rapidamente sob o reinado de Nero. Eles eram queimados até a morte no Circus Máximo em Roma. Eram comidos vivos por feras selvagens no Coliseu e eram mutilados publicamente por gladiadores nos anfiteatros até morrerem diante da plateia. Na verdade, a morte terrível, atroz e grotesca dos cristãos oferecia aos romanos a forma mais popular de entretenimento daquela época. As mortes violentas dos cristãos se tornaram tão populares entre os romanos que a capacidade do assento do Coliseu foi ampliada. Em expansão foi necessário a fim de acomodar as enormes multidões que se reuniam para assistir uma tarde inteira de martírio de cristão. Animais selvagens eram liberados em uma série de passagens semelhante a túneis. Então os cristãos eram colocados nessas mesmas passagens para serem caçados por animais selvagens ferozes. Eles eram perseguidos por essas feras famintas até serem apanhados. Então eram comidos vivos diante de dezenas de milhares de pessoas que aplaudiam e gritavam. Em princípio, esses eventos sanguinários só ocorriam uma vez ao ano, geralmente durante o mês de janeiro, como dedicação aos deuses. Entretanto, durante o terrível reinado de Nero, o número dessas tardes de entretenimento no Coliseu aumentou enormemente. Nero usava praticamente todas as desculpas que podia inventar para ver mais cristãos serem mortos no Coliseu. Por ocasião do seu aniversário, o aniversário da data de sua posse como imperador, o aniversário do nascimento dos seus antecessores, o aniversário de sua mãe, um dia religioso especial ou simplesmente um feriado romano normal. Qualquer dessas datas era razão suficiente para Nero encher o Coliseu ao limite máximo, com espectadores que se sentavam na beira de seus assentos para presenciarem os cristãos sendo mortos. Os cristãos eram considerados de tão pouco valor no mundo romano que, quando a construção da Via Ápia, uma estrada que ia da Roma ao sul da Itália, necessitou de trabalhadores para trabalhar à noite, os corpos mortos dos cristãos martirizados foram pendurados em postes ao longo da estrada e incendiados para servirem como enormes lanternas que permitia que os trabalhadores continuassem trabalhando e construindo. A atitude demoníaca em Roma era avassaladora. Todos os imperadores romanos daquele período consultavam os astrólogos e os sacerdotes ocultistas para tomar as decisões importantes. Esses médiuns de alto escalão eram considerados tão vitais para a realização dos assuntos governamentais que ocupavam posições oficiais na administração e eram altamente considerados pelo imperador governante. Além desses espiritualistas ocultistas do alto escalão que detinha posições de proeminência especial no governo, centenas de outros sacerdotes ocultistas da classe inferior estavam na folha do pagamento de Roma e serviam como sacerdote da região oficial de Roma. Não há dúvida de que esses feiticeiros, astrólogos, adivinhos e médium oficiais do governo devem ter influenciado o sentimento de Nero acerca dos crentes tementes a Deus. Também havia outra espécie de religião, além da religião oficial de Roma. A cidade de Pérgamo, a mais famosa de todas as cidades da Ásia e sede oficial do procônsul de Roma, era uma cidade cheia de idolatria e paganismo. No alto de uma montanha, acima da cidade de Pérgamo, havia um grande altar à deusa Atena. Diretamente diante desse templo dedicado a Atena, havia outra estátua idólatra. Um enorme altar de mármore polido,
construído na forma de um trono gigante, que sobressaía em uma prateleira visível a toda a cidade embaixo e brilhava sobre a luz do sol todas as tardes. Esse era o altar de Zeus. De cada lugar de Pérgamo, os cidadãos poderiam olhar para cima e ver a fumaça de incenso queimando, subindo do altar demoníaco em direção ao céu. Essa é a razão pela qual Jesus disse aos cristãos de Pérgamo: você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Apocalipse 2:13. Mas espere ainda mais. Além dessas adorações idólatras a Atenas e a Zeus, a cidade de Pérgamo também era a fortaleza do culto de Asclépio, um espírito demoníaco que assumia a forma externa de uma grande serpente. Esse culto em particular se gabava de que Asclépio, o espírito da serpente, tinha o poder de curar os enfermos. As manifestações sobrenaturais desse espírito da serpente finalmente se tornaram tão conhecidos que as pessoas viajavam de todo o mundo para se consultarem com o sacerdote de Asclépio e serem curadas. Enormes altares a Asclépio foram erguidos em toda a cidade. Literalmente, centenas de médiuns foram empregados como sacerdote desse culto tenebroso e demoníaco. Quanto à moralidade de Roma, não havia nenhuma. Até os historiadores e estudiosos não cristãos concordam que Nero mantinha um relacionamento homossexual ativo com muitos dos homens que eram próximos ao trono imperial. A bissexualidade era completamente aceita pelos padrões da época. Nero era ele próprio um homem casado quando estava se relacionando com outros homens. Assim como a indústria do entretenimento atual, o teatro era grosseiramente sensual e sexual, cheio de vulgaridade e grosseria. Era até comum haver cenas sexuais somente sendo totalmente encenada no palco diante de uma audiência romana carnal. As mulheres cristãs que caíam na mão do governo de Nero e se recusavam a renunciar à sua fé em Jesus Cristo, muitas vezes eram forçadas a trabalhar nas comédias burlescas, pervertidas de Roma, como uma forma de perseguição mental e espiritual. Satanás tentou destruir a igreja de Jesus Cristo desde a sua concepção. E é certo que ele tentará atacar e vitimar a igreja à medida que nos aproximamos da vinda do Senhor. O diabo sabe que se ele quiser danificar o plano de Deus, esta é a sua última oportunidade. E ele precisa fazer o seu plano, fazer o seu trabalho depressa. Está enfaticamente claro que a igreja primitiva, assim como a igreja atual, teve de contender contra muitos ataques demoníacos. Mas assim como a igreja primitiva se levantou no poder do Espírito para enfrentar o desafio, nós também venceremos o mundo que nos cerca, à medida que prosseguimos, equipados com toda a armadura de Deus, para vivermos vitoriosamente para Jesus Cristo nesses últimos dias. Como o apóstolo João nos diz, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. O estado espiritual do mundo não pode ficar pior do que era naquele tempo. Algum dos seus amigos foi queimado em um poste recentemente? Você viu algum dos seus amigos cristãos ser comido vivo por animais selvagens famintos? Você foi aprisionado pela sua fé? Embora a oposição espiritual seja tão real hoje quanto era durante os dias da igreja primitiva, ela definitivamente não está pior. Este é o mesmo mundo perdido que sempre foi. O sistema deste mundo ainda é governado pelo mesmo príncipe
da potestade do ar, que sempre procurou dominá-lo. E as nossas batalhas são as mesmas batalhas que a igreja tem lutado desde os seus primeiros anos. Satanás sempre procurou destruir a igreja por meio do seu exército de espírito corrupto, invisíveis e maligno. Esse absolutamente não é um fenômeno novo. Pelo fato de que o diabo fez isso no passado, não deve ser nenhuma grande surpresa que ele tente fazer o mesmo novamente nesses últimos dias. Mas, lembrando-se de que o primeiro ataque dele sobre a igreja fracassou miseravelmente. Quanto mais o diabo atacava a igreja primitiva, mais depressa a igreja de Jesus Cristo crescia e se multiplicava. Se o diabo realmente enviar um novo exército de inumeráveis espíritos malignos contra a igreja nesses últimos dias, como alguns sugeriram, a igreja, mais uma vez, crescerá, florescerá e se multiplicará e vencerá. Amém? Temos mais 6 tópicos a seguir ainda do primeiro capítulo, mas no momento vamos ficando por aqui, tá bom? Fique com Deus, com a presença do Espírito Santo, por todo esse dia.